Muito bem, irmãos, graça e paz. O nosso texto é Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, do verso 1 ao verso 8. Primeiro livro da Bíblia, que conta a história da criação e dos primeiros homens e mulheres de Deus a seguir o projeto de Deus para as suas vidas. A palavra Gênesis significa o princípio, com base no primeiro versículo, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Toma-se emprestado a palavra princípio, a Gênese, para dar então nome a esse livro escrito por Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por esse homem. Gênesis capítulo 17, de 1 a 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, é isso mesmo, 99. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala-nos pela tua palavra e obra do teu Santo Espírito, sem a qual, ó Deus, nós não seremos capazes de entender a profundidade da tua vontade para as nossas vidas. Conduze-nos ao centro da tua vontade, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos falar um pouco hoje sobre renovação. E quando eu olhei o Data Show, eu vi que nós vamos precisar renovar a lâmpada do Data Show, que acho que os irmãos cantaram pela fé, porque não está dando para ver absolutamente nada, não é? Olha lá, aquela sombra lá sou eu. Aí eu fico imaginando o trabalho que vai dar a renovação da lâmpada desse projetor, porque vai ter que vir de fora do país. Vai ter que arrancar 4 bancos desses para montar uma estrutura de metal para chegar nela. Porque tem que tirar com cuidado para não estragar um circuito que tem lá dentro. Então esses irmãos estavam cantando e eu pensando, o trabalho que vai ter para fazer a renovação da lâmpada do reto projetor. Você já passou por momentos da sua vida em que você esteve como a lâmpada do reto projetor nesse momento? Assim, apagado? Você já se sentiu apagando? Não é? Aquele dia assim que você acorda com vontade de não acordar, levanta sem vontade de levantar, come sem vontade de comer, não, né? Amém. Nós precisamos de renovação. E aí nós arrumamos uma coisa chamada férias, ou tempo de descanso, se você está longe das suas férias, porque logo que a gente chega das férias, uma semana depois, você quer férias de novo. Isso é normal, todo mundo é assim, não se preocupe, você não é um ET, até os pastores são igualzinhos a você, tá certo? E é impressionante, porque nós precisamos dessa renovação, e ela nos faz bem, ela de fato existe, pertence à vida natural de todos nós. Quando nós olhamos a promessa de Deus a Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis, encontramos um homem que recebeu uma palavra que encheu o coração dele de alegria. Abraão está feliz, Deus falou para ele, se tu uma bênção, vai, e ele foi. Foi e deu tudo certo. Aonde ele colocou os seus pés, Deus abençoou. Ele foi com uma família numerosa, cheio de dinheiro, e Deus multiplicou esse dinheiro. Esse homem está de bem com a vida, até entrarmos no capítulo 16. E o capítulo 16 é um homem apagando. É um homem apagando porque a promessa começa a não se realizar, e ele começa a construir uma história para salvar a promessa de Deus. E quando nós nos sentimos apagando nas nossas vidas, seja motivacionalmente, seja financeiramente, seja relacionalmente, nós começamos a buscar subterfúgios humanos,
a montar estratégias e a pensar em formas humanas de resgatar nosso renovo. E até certo ponto isso é extremamente positivo, porque a passividade plena não nos conduz a absolutamente nada, a não ser a inércia contraprodutiva. E aí o texto diz para nós que Abraão, nessa situação, entra no capítulo 17. Nós entramos no capítulo 17. E Deus percebe o momento em que a lâmpada de Abraão está apagando. Já não projeta mais com aquela beleza, com aquela luminosidade. E Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, vem cá, que eu quero conversar com você. E eu quero renovar com você, Abraão, a minha aliança. Eu quero que você entenda que aquela aliança que eu disse lá atrás está valendo. E apesar de toda a sua história e construção de uma história para tentar fazer verdade a promessa que eu disse que ia realizar milagrosamente na sua vida, eu quero te dizer que ainda vale a promessa que eu te fiz. Portanto, quando Deus renova a sua aliança com Abraão, Deus começa a mostrar para nós alguns princípios da ação de Deus nas nossas vidas, do renovo de Deus nas nossas vidas. E deixa a sua Bíblia aberta, porque se você fechou, você vai perder o renovo. Então abre de novo, é Gênesis capítulo 17. Olha o verso 1. O verso 1 vai dizer que quando Deus renova a sua aliança com Abraão, ele não se preocupa com a idade cronológica de Abraão. Diz o versículo 1 que Abraão tinha quantos anos? 99. Você investiria num atleta para a Copa do Mundo com 99 anos de idade? Não, mas se fosse Abraão, podia investir. E vai entrar em campo Abraão, aos 99 anos. Coitado do Messi. Nós viríamos um homem contraproducente na perspectiva humana, mas na verdade o homem que Deus depositou nele toda a capacidade para realizar um grande projeto. 99 anos. O mundo não aceita essa idade. O mundo não suporta a ideia de que Deus pode trabalhar através das pessoas sem se importar com a idade delas. A Bíblia está repleta de exemplo de Deus falando através de crianças, Deus falando através de adolescentes, adolescentes vencendo batalhas, quando os exércitos não conseguiam. Deus, ao longo da Escritura, mostra que Ele age através de jovens, homens, mulheres, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e até 10ª idade. Deus não está nem aí para a perspectiva cronológica. Ele não se importa. O mundo quer colocar sobre nós um selo dizendo assim: aposentado, acabou. Ou então, imaturo. Paulo vai dizer a Timóteo que ninguém considere ou te despreze por causa da sua mocidade. Porque você é um homem de Deus, ungido, que o Senhor levantou e que tem muito mais sabedoria do que muitos que têm muito mais idade de banco aí do que você nas igrejas. Nós não podemos desprezar crianças ou idosos que Deus levanta para realizar a sua obra e traz renovo sobre a vida deles, porque não é a idade cronológica um limitador para a bênção de Deus nas nossas vidas. E o caso de Abraão está aí claro, para não deixar dúvidas alguma sobre os nossos corações. Você vai fazer um concurso, você vai olhar um pré-requisito de um emprego, hoje vem lá a faixa etária. Você só pode fazer tal coisa até certa idade. Para Deus não existe esse limite. Isso é maravilhoso. Porque Deus trabalha no sobrenatural e não apenas no natural. Então, quando Deus renova a sua aliança com Abraão, Ele rompe com a perspectiva cronológica. E isso é para nós um modelo. Segunda coisa, versículo 1 ainda. Quando Deus renova a sua aliança com Abraão, Ele se apresenta com todo o seu poder e majestade. Eu sou o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Em outras palavras, quem está renovando a aliança com você, Abraão, não é um homem qualquer, não é poder humano que passa com o tempo. Quem está renovando a aliança com você é o Deus eterno. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, não duvide da minha palavra. Você pode duvidar da palavra de qualquer um, mas nunca da palavra de Deus. Nós já vimos grandes homens, grandes ícones da política mundial mentirem, ou simplesmente se equivocarem. Nós já vimos países entrando em guerras por equívocos, ou má intenção, ou agenda escondida, ninguém sabe, o tempo vai dizer. Nós já vimos presidentes sendo assassinados e pessoas sem ter a menor ideia de quem foi. Verdadeiras conspirações são construídas.
porque o mundo é assim, ele expõe os poderosos à vergonha, e quem confia nos poderosos desse mundo será envergonhado, porque se a nossa esperança está em homens, maldito é o homem que coloca no homem a sua esperança. Mas Abraão experimenta o renovo da palavra daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Deus se identifica: olha, Abraão, estou vindo aqui renovar a aliança com você, eu quero me apresentar, eu sou Deus Todo-Poderoso. Para Moisés bastou o eu sou. Eu sou. Quem tu és? Lembra-se de Moisés conversando com o Senhor? Quem é tu és? Eu preciso descer, dar um nome para o pessoal lá embaixo. O senhor tem um nome? Tem, eu sou. Bastou. Mas em determinados momentos a nossa lâmpada está tão apagada, o nosso renovo é tão necessário, que só o eu sou não basta. É necessário dizer: eu sou Deus. Eu sou o Messias que falo contigo, como Jesus falou. Uma mulher que precisava muito dessa revelação. Mas aqui Abraão está tão apagado que o Senhor tem que dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele quase começa a dar um currículo para Abraão. Porque às vezes Deus precisa se apresentar a nós. E quando Deus se apresenta a nós, Ele entende qual nível de apresentação nós precisamos dele, de currículo. E ao dizer Todo-Poderoso, Ele abre uma porta muito interessante, porque Todo-Poderoso, no hebraico, a palavra El Shaddai, significa aquele que tem um poder para completar as promessas e trazer bênção e prosperidade sobre a sua vida. Isso aparece no hebraico em Gênesis 49, Números 24, Ruth capítulo 1, Jó capítulo 5, Jó capítulo 14, Salmo 68, Isaías 13, Ezequiel 1, 24, todos esses textos aparecem a mesma palavra, dizendo, dentro do mesmo contexto: eu sou aquele que traz a bênção e completo a bênção, e ninguém pode dizer que eu minto, porque eu não sou Deus para mentir. Promessa de renovo que vem com El Shaddai, você pode ter plena convicção que não é a idade cronológica que vai barrar, porque Ele vai realizar, porque a promessa vem debaixo do seu caráter, e Deus não negocia o seu caráter, porque a aliança dele vem com base no seu próprio ser. Ele é quem Ele é. A nossa garantia da esperança, da expectativa, da vida eterna com o Senhor, não está firmada em nenhum cartório humano, está no livro da vida do Senhor. Foi Deus quem disse, se Deus falou, vai acontecer. Então Abraão começa a sentir o impacto da presença desse Deus, que não se importa com a idade dele, nem estabelece uma aliança firmada em padrões humanos, mas requer o currículo do próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu que estou garantindo a você a renovação dessa aliança, Abraão. Ainda no versículo 1, a terceira parte dele, vai dizer que quando Deus renova a sua aliança com Abraão, Ele não exclui a participação humana. Olha o que diz aí o versículo 1: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ponto e vírgula. Anda na minha presença e sê perfeito. A aliança com Deus é uma aliança que exige contrapartida de fidelidade. E a contrapartida de fidelidade não está apenas no momento pontual em que você declara: eu sou do Senhor, como uma confissão de fé no dia da sua profissão de fé. Ele diz: não basta, ele diz: é necessário andar comigo. A palavra andar aqui é uma palavra que tem a ver com uma pessoa que anda com a cabeça erguida, aonde toda a sua percepção de fala, olhar e audição estão voltados para o seu único propósito. Ou seja, Deus diz assim: ande, Abraão, concentrado no renovo que eu tenho para você. Não vacile. Quando você está concentrado, você não pode vacilar. Você tem que ficar completamente envolvido. Às vezes você está lendo alguma coisa, você está tão concentrado que você se assusta com o que acontece ao seu redor de repente. Isso já aconteceu comigo várias vezes, principalmente voando, ou longas horas de viagem. Eu começo a ler um livro, leio, eu estou tão concentrado, de repente dá aquele baque, bum! Aí eu olho assim: aterrissou o avião. Já aterrissou, já chegou, não é? Que maravilha! E às vezes eu sou o último a descer, porque eu não posso terminar eu tenho que acabar o capítulo, aí espero todo mundo descer para acabar o capítulo ali. Tamanha a vontade, de descer, saber o final daquela história. Às vezes você está concentrado. Tem gente que quando está assistindo televisão, o mundo pode cair, que ele não tira os olhos da televisão. É ou não é verdade? Pode apontar para alguém? Amém.
Na estrada, quando está chovendo, neblina, descendo Serra de Itaipava para cá, pergunta se o motorista fica desconcentrado. Esse é o sentido dessa palavra aqui no hebraico, andar. Andar. Andar na presença do Senhor é estar completamente concentrado, focado, voltado para aquilo. Nada te distrai. Você sabe que é relevante, é importante, é de suma importância para a sua vida. Não tirar os olhos do autor e consumador da fé. Pedro está andando sobre as águas, e ele deixou de andar sobre as águas a partir do momento em que ele passou a desconcentrar-se do seu foco, que era Deus, e começou a prestar atenção nos ventos ao redor. Ele tira os olhos do Senhor, ele para de andar, essa mesma expressão, sobre as águas, e afunda. O Senhor diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, portanto, na renovação da minha aliança contigo, quero te lembrar uma coisa: anda na minha presença, concentre-se, não desvie o seu foco, porque eu sou o teu Deus. Essa é a ideia. E ele diz: sê perfeito, sê perfeito. Essa palavra aqui, a palavra tamim no hebraico, ela significa ande com uma inocência de coração, concentrado, sem pensar nos quês nem porquês, apenas vá. Por isso que Jesus falou que ao seguir Cristo, ao seguir o nosso Deus, Cristo falou que nós temos que ser como crianças. Porque a criança, quando o pai chama, ela vai totalmente entregue, ela confia, ela foca nos pais e vai. Ela não questiona. Criança não questiona pai e mãe. Vai. Segue. Me lembrei do meu pai agora. O meu pai, quando você entra no carro com ele, se você for dar palpite onde vai, ele fala assim: quem está de carona não governa a rédea. Uma expressão antiga, né? Quando você está com aquele que tem o poder, você não questiona, você vai. Por isso que no cristianismo, o cristão entrega a sua vida a Cristo. A gente não dá uma parte da vida a Cristo e fica segurando a outra. A gente se entrega. Entrega. E essa é a base do renovo. O renovo vem com entrega, não com luta. Com foco, com os olhos que olham para o Senhor e diz assim: Senhor, estou nas tuas mãos, eu quero descansar em Ti. E Ele dirige. Quando Deus renova a sua aliança com Abraão, Ele estabelece princípios cheios de misericórdia. Olha o que diz o versículo 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Que interessante isso. A aliança vem de Deus, não é o homem que propõe a aliança. Ele não condiciona o cumprimento das partes, de uma das partes, para que a aliança aconteça, porque não é contrato, é aliança. E aí ele diz que mesmo que nós não consigamos cumprir de maneira completa a aliança, ainda assim a aliança vale. Não existe casamento perfeito. Se você procura um homem perfeito, uma mulher perfeita para casar, você está perdido. Não existe. O último homem perfeito, minha mulher encontrou. Esse sorriso foi de dúvida? Pode ser, é verdade. Não existe. A última mulher perfeita eu encontrei, né? Não existe. Então, aliança não significa perfeição. Aliança é amor. Deus nos ama, mesmo imperfeito como somos. Essa é a base do renovo, a misericórdia dele. Às vezes nós achamos que Deus vai nos renovar por aquilo que nós podemos fazer para Ele, dar a Ele, consagrar a Ele. Mas não é nada disso. Não é o que fazemos, é quem somos. E aí, com base naquilo que somos, nós fazemos o que fazemos. Por isso que a fé vem antes das boas obras e não o contrário. Versículo 4. Quando Deus renova a sua aliança com Abraão, Ele vai além das melhores expectativas humanas. Diz o versículo 4: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Perceba,
O Abraão que está com a lâmpada lá apagando, que tinha corrido atrás da solução proposta pela sua esposa, Sara, quando ela disse que, olha, tem a minha serva aqui, uma egípcia, bonitinha. Ele falou, opa, vamos resolver a questão da promessa agora. O Senhor disse para ele, você está achando que eu estou querendo te dar um filho? Não. Vamos aumentar suas expectativas. O Senhor vai me dar uma grande família? Não. Vamos aumentar a sua expectativa. O Senhor vai me dar uma cidade? Não. Vamos aumentar a sua expectativa. O Senhor vai me fazer pai de uma nação? Não. Vamos aumentar a sua expectativa. Olha o que diz o texto, versículo 4. Eu vou te fazer pai de numerosas, plural, nações. Imagina isso na cabeça de Abraão. Senhor, que história é essa? Porque Deus quer que as nossas melhores expectativas humanas sejam vencidas pelo seu grande poder e misericórdia. E Deus ama fazer isso. Deus ama quebrar o coração do incrédulo. Quanto mais ateu o indivíduo é, mais Deus gosta de derrubá-lo do seu ateísmo. Quanto menos fé nós temos, mais surpreendido nós somos pela presença de Deus. Quando Deus resolve tratar a incredulidade, Ele trata com gosto. Ele se debruça sobre ela e resolve todo o dilema. Deus ama fazer isso. Ele ama expor a nossa incredulidade. Ele pega o Moisés, leva até as margens do Mar Vermelho e diz, e agora, Moisés? O povo está atrás de você, os egípcios estão vindo lá, Moisés dá uma olhada e fala, e agora, Senhor? Não vai dar certo. Vai. Ele abre o mar e manda o povo passar. Jesus diz assim, quantos pães tem aí? Ah, Senhor, eu gosto da resposta, né, dos apóstolos. Tem aí uns pães e uns peixinhos, 3 pães, 2 peixes, mas aí a palavra dos apóstolos, né, mas o que é isso para tamanha multidão? Põe o povo sentado, traz o que tem, vamos orar, dar ações de graças e servir o povo. Imagina. Convoca o povo para a festa. Eu fico imaginando, se eu fosse um dos discípulos, eu diria assim, pessoal, ele mandou sentar, mas não tem comida não, pode ir, viu? Pode. Uma mãe com a criança, hoje está fraco aqui o ponto. Né? Mas o Senhor ama quebrar a nossa incredulidade. Já entrei em muito hospital, com grandes profissionais dizendo, não tem mais jeito. E Deus em poucas horas reverte o quadro, para a glória dele. Abraão, não é um filho, você vai ser pai de numerosas nações. Amplia suas expectativas, meu filho, porque eu estou trazendo renovo sobre sua vida. Versículo 5. Quando Deus renova a sua aliança com Abraão, Ele quer que outros reconheçam isso imediatamente, e Ele diz, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Naquela época o nome significava muita coisa. Hoje no Brasil nós temos uma certa dificuldade, o lado ocidental não se importa com isso, o lado oriental importa mais, com o significado do nome. Mas o significado do nome tem muito sentido na Bíblia, quando Deus vem para intervir e dar significado a esse nome. Não é que o seu nome tem poder, não. Mas, biblicamente, Deus usava isso para trazer um testemunho às pessoas. E Ele diz, você vai se chamar Abraão. Todo mundo que perguntar o seu nome, você vai dizer, eu era pai exaltado, Abrão. Pai exaltado, Abrão. Mas agora o Senhor me chama Abraão. Mudei de nome, que significa pai de muitas nações. O sujeito olhava para Abraão e falava, qual é seu nome, prazer, qual é sua graça? Qual é a sua graça? Era como se perguntava antigamente, qual é o seu nome? Qual é seu nome? Pai de muitas nações. Olha, quantos filhos você tem? Um. Pretensioso. Pai de numerosas nações. Deus quer que cada vez que Abraão abra a sua boca, as pessoas perguntem a razão do seu nome, para que ele possa testemunhar para todas as pessoas o projeto de Deus para a sua vida.
Eu quero que todos os dias, Abraão, que você olhar no espelho, você se lembre a partir do seu próprio nome, que eu tenho uma promessa que vai além das suas expectativas e que não se importa com a sua idade cronológica. Versículo 6. Quando Deus renova a aliança dele com Abraão, ele chama a família de Abraão de família real. Olha o que diz o versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Várias vezes ele repete essa palavra. E de ti farei nações, volta no plural, e reis procederão de ti. Sabe o que significa isso? Não é apenas a quantidade, mas é a qualidade. Porque Deus trabalha com quantidade e com qualidade. E ele vai dizer, olha, eu não vou te dar uma família qualquer não, você não vai ser pai de um monte de menino aí perdido não. Você vai ser da linhagem real. É óbvio que o Senhor está apontando para o grande rei Jesus que viria lá na frente. O rei dos reis, que nós acabamos de cantar. Senhor dos senhores. Essa promessa aqui tem a ver com ele. E por isso que hoje nós aqui somos uma nação completamente diferente daquela originariamente em Abraão, mas como filhos da promessa, somos filhos do rei Jesus. E por isso todos nós aqui somos linhagem real. Príncipes e princesas debaixo da graça do Senhor. Gostaram dessa, né? Somos os filhos do rei dos reis, é o que a Bíblia diz. Temos livre acesso ao rei. Você não precisa passar por primeiro-ministro, por secretário de Estado, chefe de gabinete. Você mete a mão na maçaneta da sala real e entra na presença do Senhor. Esther não tinha essa liberdade, mas nós temos. Nós podemos entrar na presença do Rei dos Reis e falar com Ele face a face. E ninguém tem autoridade para nos impedir, nem o diabo. E Abraão então começa a perceber a maravilha desse renovo dessa aliança. Versículo 7. E Deus então renova a aliança com Abraão e quer estender a bênção por gerações. Perceba, diz o versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Perceba, primeiro, muitas nações, quantidade. Segundo, reis, qualidade. E agora, unção através das gerações. Não há limites para a ação de Deus. Êxodo capítulo 20, o Senhor diz que a maldição pode vir até a quarta geração daqueles que negam uma comunhão com o Senhor, mas as bênçãos do Senhor virá até a 1000ª geração daqueles que o servirem, porque a disposição de Deus em abençoar é muito maior do que a disposição dele em cumprir a sua justiça e portanto trazer maldição sobre o povo que peca. E Abraão então começa a perceber a extensão dessa bênção que o Senhor propõe a renovação sobre ele. E diz o versículo 8, que quando Deus renova a aliança com ele, Ele expande essa aliança geograficamente. Dar-te-ei descendência à terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Onde você colocou os pés, Abraão, onde você peregrinou será teu. Eu vou estender a bênção até geograficamente. E é maravilhoso isso. E nós podemos perceber isso na nossa própria vida. Você nasce numa cidade, é abençoado ali. Aí você muda para outra cidade, Deus continua te abençoando. A bênção dele não está limitada geograficamente. Onde você for, a bênção do Senhor estará com você. Se você sobe ao mais alto dos céus, o Senhor está lá com você. Se você desce ao mais alto, ao mais profundo dos abismos, o Senhor está lá com você. Se você é chamado por Deus para morar em Mato Grosso, Deus está lá. Se você é chamado para Amazonas, Deus está lá. Se você é chamado para São Paulo, Deus está lá. Se você é chamado para Argentina, tem que orar bastante. Mas Deus ainda está lá. Porque Ele não olha a terra, Ele abençoa o seu povo. Por isso que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés será nosso, porque Deus estará conosco em qualquer lugar. E Abraão começa a sentir o renovo da presença de Deus. O Senhor diz para ele: eu vou estender a bênção geograficamente, você não está limitado a um lugar apenas. Tem gente que acha que Deus só está presente no monte da oração, ou lá em Jerusalém, no muro das lamentações, tem que trazer a água do Rio Jordão. O Senhor não está limitado geograficamente, aonde você estiver é o lugar da bênção do Senhor para você. E Abraão sente isso, e Abraão se alegra com isso. Mas existe uma coisa interessante, e eu quero encerrar com ela, que é o versículo 3, e eu pulei de propósito.
quando Deus renova a sua aliança com Abraão, Abraão reage de uma forma que nós devemos aprender a reagir. Diz o versículo 3 que logo no começo da palavra do Senhor, quando o Senhor se apresenta a ele, Abraão, diz o versículo 3, prostrou-se com o rosto em terra. Então Deus lhe falou. Nós precisamos reaprender a submissão visível e invisível ao Deus que é santo. A submissão e a humildade de uma total entrega. Deus é Deus. E quando Deus fala, nós temos que nos prostrar com o rosto em terra e dizer: fala, Senhor. Ou bater com a mão no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E nessa entrega submissa, consciente de que nós não somos absolutamente nada e que Deus é tudo, Ele é quem nos levanta. Ele nos toma por sua poderosa mão e diz: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. E Ele cura cada um de nós e as nossas almas da paralisia espiritual, quando Ele diz: levanta-te e anda. E nós saltamos de alegria, porque não é a prata nem o ouro que nos faz levantar, como aquele homem que estava sentado na porta do templo, mas é o poder da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor tem poder, porque a palavra do Senhor é revestida de glória e majestade, porque vem dEle, é dEle, e Ele lançou sua palavra para nós. Portanto, nos prostramos e somos renovados na aliança com Ele. O que a gente leva para casa? Qual é a limitação? O que na sua mente tem impedido a promessa de Deus de se renovar sobre você na sua aliança? Você acha que Deus pode ser barrado pelas questões cronológicas, geográficas, emocionais, financeiras ou sociais? Deus quer uma palavra de renovo sobre as nossas vidas, e Ele lança nessa noite essa palavra com base na experiência de Abraão, dizendo: levanta-te e anda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós negamos a Deus, rompemos a nossa aliança com Ele, chutamos a nossa comunhão com Ele, viramos as costas para Ele, mas Ele veio ao nosso resgate em Cristo Jesus, e Cristo nos resgatou das trevas para a luz, de uma vida sem Deus, para uma vida que confessa a Ele como Senhor e Salvador. Por isso, não andamos mais abatidos e sem fé, porque a nossa vitória está em Cristo garantida, até sobre a morte, até sobre a morte. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Muitas são as palavras que querem tirar do seu coração o fogo, a alegria de viver. Muitas vezes somos abatidos e a aliança prometida do Senhor começa a ficar apagada. Mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. E todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Salvo dessa vida sem sentido, sem alegria, sem disposição. Salvo para servir ao Senhor não apenas aqui, mas em toda a vida e pela vida eterna. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso aqui, agora, não deixe para amanhã, porque amanhã pode não existir. Diga: Senhor Jesus, eu quero me entregar ao Senhor. E se você já se entregou ao Senhor e está com a sua aliança precisando de polimento santo, entrega agora na mão daquele que é o Santo dos Santos e diz: Senhor, traz brilho de novo a essa aliança, traz renovo à minha caminhada contigo. Eu quero cantar até ficar rouco de emoção e quero derramar lágrimas na tua presença. A minha fé
se renova a cada manhã, pela graça do Senhor. Nada nem ninguém será impedimento para as bênçãos que o Senhor extraordinariamente tem sobre você. Não duvide, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E se Deus está ao nosso lado, a quem temeremos? Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor sonda mente e corações. O Senhor sabe, ó Deus, o que se passa agora no coração de cada servo e serva do Senhor aqui nesse templo e aqueles que nos acompanham pela internet. Em nome de Jesus, se existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, que seja esta a noite da transformação, a noite da entrega, para experimentar essa alegria e essa fé indizível que o Senhor coloca no coração daqueles que te buscam. E se existe alguém aqui, Senhor, que tem sentido a sua fé congelada, a sua lâmpada apagada, que o Senhor traga em nome de Jesus Cristo brilho, renovo, a alegria de viver, a convicção de que o Senhor está ao nosso lado e contigo não existem muralhas intransponíveis. Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra é viva e verdadeira, e o Senhor nos renova cada manhã com a Tua graça e misericórdia. E por isso estamos aqui, cheio de júbilo nos lábios, de alegria no coração, porque o Senhor é o nosso Deus, e declaramos que o Senhor reina sobre tudo que temos e somos, porque tudo entregamos nas Tuas mãos. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, pedindo o renovo do Senhor sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão eterna e consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.